a principal arma do político é o seu discurso. E torna-se extremamente perigoso se vier de um político tendencioso e oportunista, como é o caso da deputada federal Tabata Amaral. Inclusive, vou mostrar alguns vídeos nas suas falas incoerentes que comprovam a minha opinião sobre ela. O governo Bolsonaro, que é o governo mais corrupto que a gente já teve. Mais do que o Lula? Também por muitas mais acusações. Mais do que o do Lula? Mais do que o do Lula. O orçamento secreto é muito maior do que foi o mensalão. O maior roubo da história da humanidade. E aí você sai desse governo... Você tem esses números para dizer que é maior do que o... Gente, o orçamento secreto é 20 bi. 20 bi o PT roubou no primeiro mês de governo na Petrobras. Não tá de brincadeira. Eu não acho que uma corrupção é maior do que a outra, não. Mas eu tenho muitos dados para mostrar. Então você precisa ir na aula de matemática, porque 100 bilhões não é maior que 20? Não precisa em aula de matemática. Eu sou muito boa em matemática, inclusive. Tá aparecendo. Tem um... Dizer que o governo Lula foi menos corrupto do que o governo Bolsonaro ou é fanatismo ou então mau caratismo. E olha que ela se diz boa em matemática. Se não fosse, seria capaz de dizer que o Judas Iscariotes foi mais corrupto do que o Lula. Vale lembrar, né, que o Judas Iscariotes entregou Jesus por 30 moedas de prata. E ela é capaz de dizer, né, que 30 moedas de prata valem mais do que 100 bilhões de reais. E também o reajuste da Bolsa Permanência, né, que a gente conseguiu aprovar na Comissão de Educação, na CMO, derrubar o veto e fazer com que isso se tornasse uma política pública, que o Lula agora malandramente disse que foi o governo dele que fez, mas foi na legislatura passada, e tudo bem. O que importa é que o dinheiro seja pago. Ele está executando, coisa que o Bolsonaro não estava fazendo. O que importa é que o dinheiro seja pago. Uma leve desonestidadezinha na frase, mas tudo bem. A gente tolera. Não, o quê? Na minha? Não, quem tá executando é o Lula, não foi o Bolsonaro. Ele cagou pra nós. Não, mas quem disse que foi o Bolsonaro? O Bolsonaro vetou, eu que trabalhei pra derrubar o veto. Mas tá errado o Lula falar que foi ele que fez, porque ele mas não foi ele que fez. Foi o Congresso. Isso. E ele tá executando, assim como ele tá executando a lei de combate à pobreza menstrual. Tudo bem, mas ele tá dizendo que ele é o autor. Veja só, mais uma vez, ela defendendo ali categoricamente o ex-presidiário Lula. Mas por que será? Nem assinar, nem desassinar, né? Agora, que companhia se arrumou pra você, do Salles, viu? Responde alguns crimes na justiça. Mas é a base do Lula, tá? Mas a gente vai entrar num debate perigoso. Vamos. Voltando aí no assunto do Salles, ela gosta de apontar ali os problemas que o Salles teve como ministro do Meio Ambiente. Inclusive, ela fala a questão de crimes. O Salles estava respondendo por alguns processos nos quais ele, inclusive, já esclareceu e disse que ganhou todos. Agora, ela não fala, por exemplo, da Marina Silva, que é extremamente incompetente como ministra do Meio Ambiente. No primeiro mandato do governo Lula, ela bateu recordes de desmatamento na Amazônia, mas a Tabata Amaral não fala nada sobre isso. E agora, no terceiro mandato do governo Lula, a Marina Silva continua batendo recordes em desmatamento na Amazônia. Mas nenhuma citação da Tabata Amaral. Muita incoerência, então ela não tem direito, ela não tem moral para falar do atual deputado, o Ricardo Salles. Nicolas Ferreira. Para mim tem que perder o mandato, ser cassado, ser punido. Transfobia é crime no Brasil. Você acha? Não, primeiro... Assim, transfobia é crime, não cabe opinião. Não tô perguntando da transfobia, tô perguntando da perda de mandato. Não acho que deve perder o mandato. Eu acho que assim, que a peruca foi um exagero, mas eu não acho que o discurso tenha sido transfóbico. Eu não acho, porque a maior parte... Vamos lá. Você acha que... Tabata, construindo um diálogo aqui com você. Você acha que dizer que há apenas 2 gêneros é um discurso transfóbico? Eu acho. Então, desculpa, Tabata. E transfobia é crime, certo? Então você acha que a maior parte da população brasileira deve ser presa? É interessante quando a Tabata Amaral veste a capa
da heroína, da defensora dos fracos, dos oprimidos, da minoria, quando se trata de assuntos da esquerda. Porque quando a vítima é da direita, ela faz vista grossa, como por exemplo o caso da deputada federal, a Júlia Zanata, que sofreu um assédio ali de um deputado da esquerda. Mas a Tabata Amaral prefere não falar nada sobre isso, porque a vítima é da direita. Mais preocupada com um deputado que é transfóbico do que se alguém está usando todes, todas ou todos. Não, eu concordo que é um debate pequeno. Agora... E eu acho que o momento ele vai acontecer, as línguas evoluem. Mas tem tanta coisa pra gente debater antes que eu acho que não é o momento desse debate agora. Mas eu acho que é um debate que está sendo imposto. A língua tem que ser mais inclusiva, a língua vai evoluir, concordo com tudo isso, mas eu não vou abrir mão de debater coisas muito mais essenciais para debater isso nesse momento. Tem um monte de perguntas. Mais uma vez mostrando estar em cima do muro com relação à linguagem neutra. Ou é contra ou é a favor, não tem dessa, não é hora de discutir sobre isso. Eu, por exemplo, sou extremamente contra essa linguagem neutra, porque é uma linguagem impositiva, uma linguagem de teor ideológico. Não é nada de desenvolvimento, de evolução da língua portuguesa. Pelo contrário, ela não é inclusiva e, como eu citei, ela é impositiva. Ela atende um grupo restrito que nem mesmo sabe falar direito. Então mostra ali que ela está em cima do muro. Simplesmente isso. Você pode não gostar do Lula, você pode não gostar do PT, mas você não pode ignorar o que é o Bolsa Família, o que é a visão que você tem para a educação hoje no MEC. Dizer que a educação no atual governo Lula teve uma evolução? Que evolução que é essa em que acaba com a Secretaria de Alfabetização, com curso de robótica e de programação? Extremamente incoerente essa fala da deputada. Crime. E eu concordo com essa interpretação. Eu não acho que seja papel nem do Ministério Público, nem de deputado federal, ser fiscal de piada, porque eu acho isso perigoso para a democracia e para a liberdade de expressão. Eu discordo, eu vou precisar falar. Termina, bem. Mas... Vamos lá. Eu acho perigoso, né, porque... Você deu uma mini cutucada ali para mim. Pô, é fácil, né? Uma pessoa que já é incluída no todos, tal, falar sobre todes. Eu também acho que é fácil, né? Uma pessoa que faz parte de 1% mais rico da população, que tem visibilidade, que tem um mandato de deputado federal, acabar com a vida de um sujeito pobre que fez uma piada que, inclusive, tinha um cadeirante e tinha um pai de um cadeirante presente no show, que foram parabenizar ele e agradecer por ele tratar o cadeirante como qualquer outra pessoa e incluir na piada e incluir no show. O caso do humorista Bruno Lambert mostrou extremamente covarde e abuso de poder. Já que ela faz tanta questão de defender a classe dos cadeirantes, cita aí, Tabata Amaral, um projeto de lei em que atende aos problemas do cadeirante. Não tem nenhum projeto que você fez com relação a isso. Então, para mim, é pura hipocrisia esse seu discursinho aí, essa sua atitude com relação ao Bruno Lambert, que inclusive foi prejudicado, perdeu ali o seu emprego por culpa sua. Também porque os tempos mudaram. Algumas coisas não são mais toleradas pela sociedade. E por outro lado, eu não vejo o sujeito se beneficiando. É um sujeito pobre que perdeu o emprego. Mas eu acho uma merda defender se de um partido nazista. Eu acho que tem que perder patrocínio, eu acho que a pessoa tem que arcar com as consequências do que falou, eu acho que essa fala é perigosa num país que está aumentando o número de grupos nazistas, uma ideologia que é contra tudo que é diferente, todo mundo... não é assim, o nazismo é perigoso. O nazismo matou milhares de pessoas, vale tudo pela piada? Não vale. Qual é o limite? Para mim, a interpretação que deveria se dar ao humor é, cara, você não vai processar alguém falando que atacou sua honra porque fez uma piada contra você.
Mas eu sinceramente não acho que a piada abre espaço para defender nazismo, para ser racista, para ser transfóbico. A Tabata Amaral, ela defende tanto ali o combate ao nazismo, que de fato matou milhares de pessoas, dentre elas, na sua maioria, os judeus, mas não defende combater o comunismo, que matou mais do que o nazismo, simplesmente porque ela faz parte de um partido socialista. Veja bem, é extremamente coerente, você pega a Polônia, né, os países do leste europeu, a Polônia, a República Tcheca, a Eslováquia, a Bulgária, exemplos aí dos países do leste europeu, que proíbem apologia, divulgação do socialismo, do comunismo, símbolos, né, a foice, o martelo. E é o que deveria ser feito aqui no Brasil. Tem de combater a divulgação do nazismo, sim, o símbolo ali, a suástica, mas também tem de combater o símbolo do comunismo, do socialismo, que matou mais do que o nazismo. Que essa coisa do crime te pega muito, né? Porque você falou agora que ele cometeu um crime e tudo mais e que você ia assinar como pessoa física. Como foi declarar voto no segundo turno a um criminoso? Porque o Lula tem um histórico gigantesco de crimes. Então, acho que fica um pouco contraditório. Eu queria que você explicasse como é que foi tomar essa decisão de apoiar um criminoso. Eu vou presidente da República. Não, só que é muito tema único. Esses bolsonaristas não giram o disquete, não. Não vai girar porque ele continua, ele é criminoso, ele não foi absolvido. Para fechar, Tabata, rapidamente. Eu votei em 2018 em Ciro e Haddad. Votei em 2022 em Lula e Lula de novo. Faria cada um desses votos 20 mil vezes, independente do que aconteceu no passado, independente do que aconteça na frente, quem tem pauta porque eu jamais poderia estar ao lado de qualquer pessoa que pareça com Bolsonaro ou que ele representa. A desumanidade, os crimes absurdos de corrupção, as mortes pelas Lula. Quais ele é responsável na Lula pandemia. também é responsável por toda tudo eleição isso. É uma escolha. Eu estou muito feliz e muito tranquila com as escolhas que eu fiz. Mais uma vez mostrando a incoerência da deputada Tabata Amaral. Ela que se diz combater o crime, a corrupção, mas apoia um bandido, um ex-presidiário. Inclusive, na época da eleição, eu fiz um comentário em que ela estava apoiando o ex-presidiário Lula nas eleições, e ela denunciou o meu comentário e eu tive a minha conta suspensa no Twitter. Ou seja, uma atitude extremamente ditatorial por parte de alguém que se diz democrata. Então eu deixo aí toda essa questão relacionada aí à deputada Tabata Amaral, mostrando total incoerência nas suas falas. E, inclusive, deixo a mensagem aqui, muita atenção nas falas, nos discursos de qualquer político. Todos eles têm as suas falhas. É importante ter o conhecimento, o discernimento para poder avaliar esses discursos e não ser enganado e não ser ludibriado por essas falas como a da deputada Tabata Amaral. E você, o que acha? Qual a sua opinião a respeito dela? Deixa aí nos comentários. Também pode deixar comentários dos demais políticos. Fique à vontade para dar a sua opinião, porque o meu canal é extremamente democrático. Eu não vou denunciar, não vou pedir a suspensão, nem nada. E até o próximo vídeo.